Vamos falar agora, né, do filme que está sendo apontado como favorito para ganhar, né, a estatueta aí de melhor filme. Por quê? Vamos tentar entender por que Nomadland está sendo considerado aí o preferido pelos termômetros. You are one of those lucky people that can travel anywhere. Yes, ma'am, I know. And they sometimes call you nomads. É um filme muito interessante, Henrique, esse Nomadland, porque é um filme triste. Muito triste. Um filme bastante triste e apesar de ter vários momentos mais luminosos, mas o tom dele é melancólico, é um filme duro, mas é um bom filme, muito bom filme. Eu acho que ele está merecidamente também muito bem colocado no Oscar. Tem 6 indicações. É um filme que já, né, ganhou o Globo de Ouro, né, de melhor drama, né. O Globo de Ouro, diferentemente do Oscar, lembrando aí para as pessoas, faz uma distinção, né, entre drama e uma outra categoria que é comédia ou musical. Isso. Bem, o Nomadland ganhou esse ano o melhor drama e essa diretora, Chloe Zhao, ganhou melhor diretora também. Isso, diretora chinesa. E o filme, né, a diretora de origem chinesa. E o filme tem novamente uma grande intérprete. Aliás, os filmes que nós vamos falar aqui, todos têm em comum serem capitaneados por grandes intérpretes, grandes atores, grandes atrizes. E aqui a gente tem uma atriz sensacional, que é Frances McDormand, no papel de uma mulher já de meia idade, já tem 60 anos, e que no final da primeira década dos anos 2000, logo depois, quando dá aquela grande recessão que atingiu o planeta inteiro, mas em particular alguns países como os Estados Unidos, reverberou no Brasil também, tivemos, mas os Estados Unidos foi inclusive o epicentro, né, dessa recessão. Ela acaba caindo numa espécie de uma vida nômade por conta de dificuldades financeiras e ela passa a rodar os Estados Unidos, o meio oeste americano, o oeste, dentro de uma van. Ela mora dentro dessa van. E ela abandona a família, abandona os vínculos com a sua cidadezinha onde morava e embarca nessa jornada em que ela circula, não tem um pouso certo, e vai conhecendo na estrada, vai tendo trabalhos temporários e vai conhecendo outras pessoas semelhantes a ela, que por motivos, em geral, relacionados mesmo com dificuldades econômicas, mas não apenas isso, também muitos, ou acompanhando a questão econômica, financeira, também uma inadequação social, uma vontade de não criar raízes, né? Então ela vai encontrando homens, mulheres, mais jovens, mais velhos que ela, e se relacionando com eles, e eles vão contando as suas histórias, né? E a gente vai acompanhando e aos poucos vão sendo revelados os porquês, os motivos, né, de que porque cada uma daquelas pessoas está vivendo num trailer, por exemplo, está na estrada há muito tempo. E o que é incrível, né, também é que a maioria desses personagens são não atores, eles estão vivendo a si próprios, estão contando as suas histórias ali, inclusive mantendo os próprios nomes, em geral, são os nomes dos personagens. Então, são umas adaptações das suas próprias vidas. Então, o filme acaba, ainda que ele não seja
em nenhum momento a gente possa dizer que é um documentário, ele tem uma pegada documental que se mistura com essa história ficcional dessa personagem. Ela, vivida pelo Frances McDormand, ela em um momento, né, chamada Fern, em algum momento dessa sua trajetória, ela vai ficar mais próxima de uma figura em particular, vivido pelo grande ator David Strathairn, um homem, e elas, né, eles acabam tendo uma aproximação que pode vir, inclusive, a mudar o destino de ambos. Eu não vou dar spoiler aqui, fiquem tranquilos. Mas só estou dizendo que isso efetivamente acaba acontecendo a horas tantas lá no filme. Mas é um filme muito bonito, mas muito duro, né? Sabe o que me pegou nesse filme, que eu achei que foi o que eu mais gostei, é que, na minha visão, ele tem duas faces, assim, né? Uma delas é de uma história que a gente já conhece e que já foi muito contada, desse nomadismo norte-americano, das pessoas que viajam pelo país num carro, numa van. Isso a gente já viu outras histórias muito célebres, seja no cinema, na literatura, que contam isso. Mas aí ele tem uma outra face, que eu achei a parte mais diferente desse filme, que é justamente mostrar a tristeza por trás disso, né? A melancolia da solidão, né? E da questão financeira. Ele se passa pouco depois da crise financeira ali de 2008, né? Que é o motivo que leva a maioria dessas pessoas que a gente está acompanhando no filme a viverem essa vida. Então, é isso que eu acho que me pegou mesmo. Assim, por um lado, ele mostra essa questão da liberdade, até que foi muito romantizada já, e o outro ele mostra o lado real mesmo dessa situação, né, do que essas pessoas passam, né, e também tem aí a questão dessas pessoas enfrentando esse pós-capitalismo aí, digamos assim, né, tem a figura da Amazon muito presente. Então, isso que eu achei mais interessante, assim, no filme. Não, concordo contigo. Ele mostra essa faceta ambígua desse nomadismo muito característico americano. Mas, ao mesmo tempo, né, já que a gente falou bastante da tristeza, reforçaste agora, da melancolia por trás disso, que no final todos eles, ou praticamente todos eles, acabam sendo uns deserdados do sonho americano, mas também ele não faz um excesso ou não cai numa vitimização excessiva desses personagens, ao mostrar que boa parte deles tem sim uma outra, ou tinham em algum momento uma outra opção de vida que não é do nomadismo. Eles poderiam ficar onde estavam, por exemplo, talvez fosse exatamente a opção que eles mais gostassem, mas eles não necessariamente foram todos despejados, perderam o emprego, etc., de uma forma irrecuperável. Talvez o problema financeiro, e acho que é isso que fica meio claro na maioria dos relatos, as questões, as dificuldades financeiras são o empurrão que faltava para essas pessoas mudarem de vida e caírem na estrada. E aí vem aquilo que tu bem lembraste, que é efetivamente essa vocação ambulante dos Estados Unidos e que tem a ver com a formação mesmo do país, né? Desde aquelas caravanas que iam dos pioneiros da costa leste, que foi a primeira a ser colonizada nos Estados Unidos, indo em direção ao oeste, que na verdade, só em meados, mais ou menos, do século XIX, é que efetivamente o oeste foi colonizado. Claro, já existiam os indígenas, os povos originários, né, obviamente, mas os brancos europeus ou americanos de origem europeia, colonizadora, os colonos, só chegam e mesmo, né, e conquistam, olha, bem adiantado o século XIX. Mas essa migração continua, essa questão de deslocar-se e não criar muitas raízes,
é muito constitutiva do imaginário americano. Nem todo mundo é assim, obviamente, mas é um dado cultural bastante notável e que se perpetuou e segue até hoje. Uhum. É muito forte. A gente até estranha. No Brasil, nós não temos exatamente essa cultura migratória tão forte assim. Estamos acostumados mais a ficarmos nas regiões das quais temos origem, mas o desapego que o americano em geral, sendo aqui de novo, ou sendo, né, fazendo uma generalização, com que ele sai no sul e vai para o norte, ou sai do oeste, vai e lá as distâncias, como o Brasil e até mais, são continentais. Então realmente interessante. E o filme registra isso. Tem algo a ver com um espírito aventureiro, um gosto pela liberdade. E o Nomadland não renega isso, não apaga toda essa questão, conjuga, como a gente já falou aqui, com a tristeza e a melancolia mesmo da vida dessas pessoas. Mas a coisa é mais complexa do que apenas uma vitimização. Exato. E eu acho um filme muito bacana, e eu acho que a Frances McDormand, né, já tem 2 Oscars, e ela tá muito bem na composição dela, porque eu tinha um certo problema nos últimos filmes com essa atriz, porque eu acho que ela estava incorrendo em um determinado tipo de personagem que ela estava repetindo em muitos filmes. Era muito recorrente, que é o da mulher durona, individualista, autossuficiente, e que não leva desaforo para casa, e que leitura irônica, em vários filmes, inclusive o que ela ganhou o mais recente Oscar dela, ganhou de melhor atriz, né, 3 Anúncios para um Crime, era exatamente isso. E ela tinha feito em muitos outros, que é um personagem, é uma figura ótima, mas eu estava achando meio cansativo e aquém das possibilidades dramáticas dessa atriz. E pensei que nesse filme ela ia repetir esse perfil, porque quando eu vi qual é a sinopse, qual é a história, uma mulher solitária que vai e ganha vida, encara e tenta, né, dar a volta por cima, eu pensei, gente, de novo, 3 Anúncios para um Crime, o mesmo personagem. E não é. Não. Ela faz uma interpretação bem mais contida dramaticamente, ela ouve mais do que fala no filme, porque ela está ali quase como né, uma interlocutora, alguém com quem as outras pessoas conversam e contam as suas histórias, do que ela própria conta a sua. Então, a gente fica mais observando a Frances McDormand, observar o mundo, do que atuar, do que ter uma ação assertiva. E eu gostei muito, fiquei muito feliz por conta disso. Só, olha. E acho que vai ganhar o Oscar, né? Claro, eu concordo contigo. Eu antes de ver, eu estava imaginando justamente essa personagem do 3 Anúncios para um Crime, assim, justamente porque eu acho que talvez foi uma zona de conforto ali por algum tempo. É uma personagem muito cativante, mas que estava realmente se repetindo, assim, né? E nesse não, ela é bem isso que tu falou. É impressionante como ela te passa todos aqueles sentimentos só pela expressão, assim, né? Exato. Isso me chamou muita atenção, assim. Sou muito fã dela e acho que esse é um papel realmente diferente, assim, dos que ela vinha fazendo, né? Uma outra questão. Eu acho que foi bem feliz. Roger, tem tu comentou um ponto também interessante, que é que dessas pessoas, a maioria, ou algumas delas, não estão nessa vida nômade por necessariamente né, uma necessidade, assim. Ela mesma, a Fern, né, acho que é o nome da personagem, ela, em determinado momento do filme, te mostra que ela teria uma outra possibilidade. Ela escolheu aquilo, o que não torna aquela vida menos dificultosa, mas é uma opção, assim, né, por essa vida, né, errante, assim.
E então a gente vai vendo um pouco desses dilemas, assim, né? Eu ia te perguntar, eu concordo com o que tu falou no nosso outro vídeo. Eu não acho que o Oscar é necessariamente termômetro para nada. A gente já viu vários vexames aí ao longo da história, né? Filmes que foram completamente ignorados ou que venceram sem ter, talvez, né, tudo para isso. Mas vamos tentar entender, assim, por que tu acha que esse está sendo apontado como o favorito, assim, né, para ganhar a estatueta principal? Olha, eu acho que tem vários fatores. Eu acho que ele tem esse tom na medida entre do drama. Ele não passa para o melodramático, para o excessivamente, como a gente já disse aqui, vitimizador da protagonista, daqueles personagens, daquele universo, mas sim tem um travo bastante amargo. Ele faz essa exaltação também, Henrique, do que a gente estava falando aqui, desse nomadismo americano que não é constitutivo do imaginário, né? Tá lá nas cenas mais arquetípicas da cultura norte-americana, o desbravar o país, a liberdade associada com largar tudo, abandonar tudo e pegar a estrada, as grandes paisagens, os grandes cenários, né? E isso está no filme. Eu acho que isso também pesa, bate, talvez mais para o público americano, fale mais de perto do que para nós. Também essa questão que é muito recente, da crise, né, dessa depressão que foi a partir de 2008. Diferentemente de nós, que infelizmente convivemos com crises econômicas com maior frequência, elas não são tão... Apesar de que a de 2008, quando chegou até aqui, foi dura. Inclusive, e até hoje sofremos com ela. Não quero minimizar, mas o fato de sermos mais vítimas de crises econômicas nos deixa com a casca mais grossa, quanto essa sensibilidade, mais calejados. E os americanos têm lá suas crises econômicas, bem, mas são mais cíclicas. Elas são intermediadas por períodos de normalidade ou mesmo riqueza, né, de crescimento econômico. O país é uma potência. Quando dá um baque, como foi o de 2008, isso marca na psique e na autoestima do povo. Então, daí a gente tem esses dois aspectos. Como a gente falou do nomadismo, o anseio pela liberdade e a paixão pelas grandes paisagens, esse país imenso que é os Estados Unidos, que está lá no DNA de qualquer americano, conjugando-se com uma memória absolutamente recente, que é a de uma crise muito, muito forte. E, finalmente, a interpretação de Frances McDormand. É uma atriz que é muito, muito querida, né, pelo público de cinema nos Estados Unidos, e que é vista com muita simpatia. Ela é ótima mesmo, é uma figura fora das telas. Ela se manifesta também de uma forma crítica, social e politicamente. Ela é muito inteligente, é uma mulher articulada. Então, ela está muito bem no filme. Então, ela também é um ponto que faz com que Nomadland seja um filme muito bem recebido. E que eu acho, como eu falei antes, que eu gostaria muito que o Mank ganhasse,
que eu acho um filme mais inventivo do ponto de vista cinematográfico do que o Nomadland, que é mais convencional sobre esse aspecto. Mas eu acho, se eu tivesse que apostar em quem vai ser premiado, eu acho que vai ser o Nomadland, vai acabar ganhando, e eu não vou achar ruim, não acho nem um pouco injusto, porque, como já falamos aqui, acho um grande filme. Eu acho que a grande tem essa sacada, e que aí cinematograficamente, sim, é muito relevante, e que aí faz, para mim, que o filme efetivamente seja um filme até acima do usual em termos de qualidade, é como ele costurou de uma forma bastante coerente e imperceptível essa ligação, esse liame entre a realidade e a ficção. Esses depoimentos de personagens falando de si próprios com a trama ficcional se imbrica e funciona muito bem. E aí tem uma fotografia, ele estava falando da fotografia do filme do Mank, fotografia em preto e branco, totalmente estilizada, de corte mais expressionista. Também fotografa muito bem grandes paisagens, né, as paisagens desérticas. Nesse filme Nomadland, a fotografia é totalmente o contrário. Fotografia colorida, muito bem feita também, mas que tem um corte mais documental, querendo aproximar o filme do documentário, da realidade, né? de mostrar os interiores, por exemplo, dos lugares que as pessoas trabalham, que são, né, esses lugares de pequenas cidadezinhas americanas, uma loja de departamentos, uma boutique, um restaurante de fast food, aqueles estacionamentos enormes onde as pessoas deixam seus trailers e ficam lá vivendo, às vezes, uma vida inteira lá. Esses desertos, essas grandes paisagens abertas, são fotografadas com um colorido como se fosse de uma Polaroid da realidade, né? Querendo nos colocar, espectador, dentro de um ambiente que é real, que é efetivo, que é, apesar da história que está sendo contada ali ser uma história de ficção, nós somos jogados num ambiente bastante reconhecível e crível, né, como real, diferentemente do Mank, que é tudo muito estilizado. Isso. Se passa em outra época, é tudo outra, mas é igualmente muito bem fotografado. E acaba sendo também, né, para a gente completar, uma releitura dessa questão da ruína do sonho americano também, né, mais atual aí, né, a gente já viu vários filmes que falam sobre isso, mas essa é uma versão mais contemporânea, né, pegando a crise mais recente que os Estados Unidos passou. Exatamente. Que é curioso, porque no Mank, a gente nem chegou a comentar sobre isso, né? São tantas camadas, né, nesses filmes, especialmente no Mank. Apesar de o roteiro de Cidadão Kane, né, que é o eixo principal do filme Mank, foi escrito no final dos anos 30, como a gente falou, o filme tem flashbacks, volta no tempo para mostrar a chegada do começo da carreira desse roteirista em Hollywood, que foi no final dos anos 20, justamente na época e começo dos 30, que na época da Grande Depressão americana, essa sim, depressão que marcou decisivamente a cultura e a história americana, 1929, queda da Bolsa de Nova York, e que levou muita gente para a miséria nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não era rico como ele era agora, então o impacto da crise foi muito mais daninho, e isso está lá no filme também, no Mank. Então foi bom, tem essa camada também, boa tua observação, ter lembrado desses dois momentos de crise americana.